seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Encontro este promovido toda quinta-feira pela União Espírita de Piracicaba. E é com muita alegria que eu já convido meu amigo Boanerges Tavares, que está aqui conosco. Bem-vindo. Olá, Bruna. Tudo bom? Tudo Olá com para você. e olá também para aqueles que estão junto com a gente toda quinta-feira nesse estudo, nessa meditação, em busca de resposta para nossas dúvidas, para nossa segurança durante a vida, para nos dando certeza da continuidade da vida após a morte do corpo. É uma oportunidade maravilhosa que Deus nos oferece e que a União Espírita captou essa vontade de Deus e criou essa oportunidade para a gente. E que oportunidade para todos nós, tá? Para nós que estamos desse lado da telinha e para todos que nos assistem, com certeza, tá? Uhum. Infelizmente, e novamente, a Carolina não pôde vir por questões profissionais, mas em breve ela retornará com a gente, tá? Então vamos iniciar com uma prece. Alegres e muito gratos pela oportunidade desse encontro, de mais um estudo, de buscar respostas, agradecidos por esse Deus que, nosso Pai, que tanto nos oferece, que tantas oportunidades nos dá diária e constantemente. Que possamos hoje, neste momento, nesta 1 hora que ficamos juntos, concentrados no estudo da doutrina, ser instrumentos da paz, do amor, instrumentos desse Evangelho de Cristo, nosso exemplo. Instrumentos para o aprendizado dessa doutrina bendita que tanto nos oferece para melhorarmos, para crescermos, para nos solidarizarmos. E imbuídos de toda essa alegria, de toda essa gratidão, com a certeza do auxílio da espiritualidade maior, nós iniciamos nosso estudo. Que assim seja. Vamos lá, então. No último encontro, nós estudamos a erraticidade, que é aquela entendida, né, aquele período entre uma encarnação e outra, tá? Vimos que os espíritos puros não se submetem mais ao estado de erraticidade, mas somente os espíritos que ainda precisam reencarnar. Vimos também que os espíritos errantes, assim chamados, né, eles podem estudar, trabalhar, ou seja, avançar intelectualmente nesse período, e alguns até podem planejar a sua próxima encarnação. Porém, este tema de reencarnação, planejamento, será estudado mais para frente. Hoje, ainda dentro do tema vida espírita, tá? Nós vamos falar dos mundos transitórios e das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Relembro a todos que os nossos estudos ficam na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. Tá? Então vamos começar, porque hoje nós temos muitas perguntas, né, Boanerges? Então, vamos ver. Se não dermos conta hoje, eu já vou avisar. O tema se prolonga para a semana que vem, a gente continua a leitura semana que vem. Então, vamos lá. Então, pergunta 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques. Bivaques do dicionário pode ser traduzido como acampamento provisório, tá? Então, de campos onde descanse de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso,
e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Nós continuamos no nosso estudo demonstrando que há vida após a morte do corpo físico. Nós sofremos tanto durante tantos séculos com essa informação, com a dúvida de como que seria isso, de como é que é o ser humano após a morte do corpo físico. E com a vida da doutrina espírita entre nós, prometida por Jesus lá atrás, quando esteve como homem no planeta, dizendo que ele nos mandaria o Consolador prometido, até que no século XIX, com o nascimento de Kardec entre nós, foi possível a doutrina florescer, trazendo para a humanidade um consolo inestimável, com valores e informações que, além de nos esclarecer a nossa mente, aliviando as nossas dúvidas, as nossas incertezas e os nossos medos, traz para nós um consolo imenso, fazendo com que nossos corações fiquem livres, leves, felizes por sermos filhos de Deus e a certeza de que Ele não nos abandona em nenhum instante. E parte da lição de hoje é um exemplo dessa bondade, desse amor, desse Pai misericordioso que nos acompanha a todos os instantes, nos demonstrando que a sua lei de justiça e de amor, que se completam, que estão sempre presentes, quando não são suficientes para nos despertar, para nos demonstrar a realidade da vida e caminhar em direção a Ele, Ele aplica sua misericórdia em nós, fazendo com que a gente um dia consiga sentir a sua presença e assim continuar sua caminhada. E essa é uma das situações desses mundos transitórios. Quando Kardec faz essa pergunta, porque ele já tinha ouvido esse comentário com outros espíritos, né? E os espíritos dizem que sim, que há essas habitações temporárias, e elas são uma espécie de repouso para aqueles que tiveram uma erraticidade demasiadamente longa. Veja, o que é isso? Isso significa que entre uma encarnação e outra, houve um tempo muito longo para esses espíritos. Não foram como aquela situação que a gente estudou já há algum tempo atrás, em que nós aprendemos assim, que o ser humano morre, o espírito desencarna, passa por aquela crise da morte, daquelas sensações, né? Aqueles que viveram de forma mais liberta da matéria, levando uma vida mais espiritualizada, quase que imediatamente tem consciência de sua situação do outro lado da vida, na vida espiritual, e aqueles medianos, que com algum conhecimento espiritual, mas também que têm algum apego à matéria, levam algum tempo para se libertarem, mas que conseguem em algum prazo de alguns dias, algumas semanas e às vezes alguns meses. Tem aqueles também que às vezes são muito ligados à matéria e às vezes ficam anos dessa situação. Mas também nós não chegamos a falar nisso, mas nós estamos aqui com nossos irmãos apegados a outras coisas, ao poder a qualquer custo, à fortuna a qualquer custo, não medindo as consequências que isso possa acontecer com os outros filhos de Deus, apresentando para eles imensos sacrifícios. Não importa que dor sintam, não importa o que dificuldades eles têm em suas vidas, para eles a vida dos outros não importa. As suas dores não importam, seus sofrimentos não importam.
Suas lágrimas, suas tristezas não têm nenhuma importância, eles não se comovem. Matam, judiam, torturam, sem nenhuma comoção. Esses nossos irmãos, quando desencarnam, passam longo e muito longo tempo para uma próxima reencarnação. É aqui que os espíritos citam longa erraticidade e sempre um tanto penoso. Penoso quer dizer, na realidade, sofrido, dolorido. E aqui se faz presente a misericórdia de nosso Pai, nos trazendo para esses nossos irmãos a possibilidade de, após eles se conscientizarem, passarem para um mundo transitório, onde nesse mundo transitório eles possam, de alguma forma, dependendo da sua situação, descansar um pouco, ter um certo repouso, onde eles podem ter mais ou menos o bem-estar dependendo das suas condições e do mundo em que eles se encontram. Esses mundos são intermediários entre os mundos onde já mais evoluídos e os mundos ainda em formação. Nesse estágio é aonde esses nossos irmãos, quando necessário, são deslocados para lá para passar por essa fase. E aí, os espíritos perguntam para, Kardec pergunta para os espíritos, eles podem ir para onde quiser? Os espíritos dizem sim, mas para onde devem ir? Não é bem livre, porque é para onde devem ir. Porque no universo, aqueles filhos de Deus que estão em harmonia com as leis de nosso Pai, não existe a desordem. É a ordem que predomina, a disciplina, a organização. Então, os espíritos conscientes, eles não fazem coisas sem que os espíritos superiores, aqueles que estão melhor preparados que eles, que têm mais conhecimento, mais informação, que são capazes de decidir por nós sobre a sequência do nosso processo evolutivo, quando nós estamos conscientes disso, nós não duvidamos deles. Nós acreditamos, somos fiéis a eles e obedientes a eles. Por isso que eles dizem que eles devem ir, eles irão para onde devem ir. E os Espíritos nos dão para nós um exemplo de como é que é mais ou menos isso, um exemplo material e prático da nossa vivência do planeta, para que a gente tenha uma ideia mais sólida disso. E aí ele cita as aves que fazem transmigração no planeta. Existem algumas aves que elas saem lá do norte do planeta, atravessam toda a América e vêm parar aqui no Pantanal brasileiro. Elas param no Pantanal brasileiro, descansam, se alimentam, se fortificam. Depois que elas estão descansadas, alimentadas, bem alimentadas e fortes, elas alçam voo de novo e vão, se não me engano, lá para a Patagônia, onde lá fazem um estágio de reprodução, né, e retornam. Essa é mais ou menos a situação, para a gente ter uma comparação um tanto simplista da situação dos nossos irmãos. Esses mundos transitórios seriam exatamente esse estágio que essas aves passam quando elas estão nessa longa viagem. Uma longa viagem do polo até aqui, param um pouquinho, reabastecem-se e continuam viagem. Alguns podem dizer assim, mas isso parece um tanto injusto, vocês cometeram tantos equívocos. Vamos olhar para o nosso mundo e vamos ver, por exemplo, um presídio. Em dia de visita no presídio, aquela fila de mulheres que estão lá fora esperando para entrar, na sua grande maioria, são mães. Não importa o equívoco que esses filhos cometeram,
Não importa quais as consequências para elas, os equívocos de seus filhos, por amor. É o amor de mãe que está ali em busca de seu filho, procurando consolá-lo, estimulá-lo, dar a ele esperança para que ele continue a viver, apesar da situação tão dolorosa que ele se encontra. Se uma mãe, que é um ser imperfeito, é capaz de agir assim com um dos seus filhos que desviaram-se do caminho, imagine nosso Pai, o Senhor de todas as coisas, Criador de todos os seres, o legislador universal, bondade infinita, justiça infinita e misericórdia, o que ele não é capaz de fazer para cada um de nós, nos consolando, nos amparando, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando nós cometemos as maiores tolices. Quanto mais nos afastarmos dele, mais ele nos ama, mais ele nos procura, mais ele procura nos aconchegar ao seu regaço paternal para que a gente possa caminhar em frente. Jesus deixou para nós um ensinamento e que às vezes a gente esquece dele. Ele diz assim que o pastor tem muito mais júbilo quando ele recupera uma de suas ovelhas perdidas do que pelas outras 99 que ficaram ali na rede. É isso aí. E essas perguntas, na verdade, essas respostas, né, relacionadas a esses mundos transitórios, como você muito bem falou, Bonerdi, só reforça esse amor desse pai, né, tão grandioso, porque eu fico pensando aqui, nada está perdido, tudo está no lugar, né? Não tem nada fora do lugar nesse universo, né? Tudo tem uma utilidade, inclusive esses mundos transitórios. Então, assim, não tem um planetinha que não sirva à utilidade, que não tenha como objetivo a evolução, né? Que é o grande caminho que todos nós estamos percorrendo, né? Então, isso para mim é assim, começa a fechar as ideias, né? Começa a falar, nossa, esse Deus realmente, por toda essa bondade que a gente já vem falando desde o início do curso, isso faz sentido, tá? Então nada está fora do lugar mesmo, né? Então vamos lá, mais uma pergunta desse mesmo tema. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. A continuação da pergunta anterior, não é? E demonstrando que a criação divina, na obra divina, não existe inércia. Mesmo nessas situações em que o espírito está, digamos assim, de férias, podemos usar esse termo, por falta de um termo melhor, né? O meu vocabulário é muito pobre, então eu estou usando esse termo como se estivesse de férias. Mesmo nessa situação, eles precisam agir, porque eles estão de férias de reencarnar, eles estão de férias para recuperar suas energias, não para ficar à toa, não é? Não para ficar improdutivo, porque já ficaram muito. Agora é hora de correr atrás, de ganhar tempo, de acelerar o seu processo, de recuperar o tempo que perdeu. Então, ali eles precisam instruir-se, e esse é um objetivo deles irem para lá. Então, significa que nesses mundos existe uma estrutura. Veja só, existe uma estrutura preparada para essa situação. Boanerges, eu acho que você usou o termo certo, tá? Porque férias é aquela parada necessária, né? E é isso mesmo que são esses mundos, né? Aquela parada para continuar, né? Exatamente. Então, veja só, e eles se instruem e estudam
para mais facilmente obter permissão. Aí, mais uma demonstração da organização que existe no mundo espiritual, para que as coisas não aconteçam de forma desorganizada. Existe um planejamento para tudo. Nada acontece por acaso. Tudo é muito bem planejado. E tudo não é só bem planejado, como o planejamento é assertivo. As coisas que saem diferente do planejamento é que nós, com o nosso livre-arbítrio, mudamos o caminho. E aí eles corrigem. Nós mudamos o caminho de novo, eles voltam a corrigir. Mas eles preparam-se e adquirem essa permissão para continuar essa jornada, porque eles foram por ali, para lá, para esse lugar, especialmente para conseguir isso, para conseguir essa permissão, para poder continuar a sua jornada, seu processo evolutivo, como todos nós que desejamos adquirir essa paz e essa felicidade em nossos corações. Com certeza. Vamos continuar a leitura, que tem mais um pouquinho dos mundos transitórios. (236) Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Pergunta A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. Pergunta C. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. E pergunta E, em que época? Durante a sua formação. Agora temos um comentário de Kardec. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Kardec sempre nos abrilhantando com a sua didática, não é? Seus comentários impecáveis. Impecáveis. Considerando a época que ele escreveu isso e a falta desse conhecimento do planeta, ele é impecável. É uma profundidade, uma argumentação que não deixa nenhuma aresta, né? Mas nós olhamos na primeira pergunta de hoje e nós vimos que os mundos transitórios, eles são mundos intermediários. Os intermediários, que nós até comentamos entre os mundos plenamente formados e os em formação. É esse estágio entre a formação do mundo e o mundo formado. No mundo formado, começa a surgir vida, desde as vidas mais simples até a formação do ser humano.
No mundo de informação, devido às suas condições extremamente áridas, não há condição para isso. Mas chega um momento, nesse estágio intermediário, que é possível que seres que não são os que estão trabalhando para a formação do planeta, porque durante a formação do planeta, nós já aprendemos lá atrás, no caso do nosso planeta, Jesus e sua equipe espiritual de espíritos evoluídos, né, espíritos superiores, estavam junto com ele no planejamento e na construção da Terra, na formação da Terra. Então, após esse período de formação, em que a Terra está formada e que ela vai passar por um processo transitório, para depois ela começar a formar a vida, receber a vida, nesse estágio, nesse momento, é que ela é transitória e assim é possível esses nossos irmãos irem para lá, tá certo? Nesse momento, ela é muito estéril, não há condição de vida, nem a vida mais simples, ainda não há, tá certo? Mas é possível a vida espiritual de espíritos não evoluídos. Ela está numa situação em que é perfeitamente possível esses espíritos estarem lá e passarem um tempo se preparando, tá certo? E como o espírito não necessita dessa condição orgânica que o corpo humano necessita para viver, ou todas as vidas orgânicas, tá certo? É possível eles estarem lá porque eles não necessitam dessas circunstâncias, tá certo? E esses mundos, sendo um estágio de vida de um planeta, eles não podem ser permanentes. Eles, pelo próprio nome de transitório, significa que eles passam por uma fase transitória. Isso porque nada é fixo no universo. Não existe a imobilidade. Mesmo com a matéria não fica imóvel. O planeta vai se transformando geologicamente até os seus dias finais. Tá certo? Então, esse planeta, nesse estágio, um dia ele terá condições suficientes para que a vida brote nele. E aí já não se tornará mais o ambiente adequado para que nossos irmãos estejam lá. E aí a curiosidade de Kardec, ele pensou assim, poxa, não há vida. E aí? Que beleza! O nosso planeta é tão belo, não é? Hoje ele é tão belo, mas lá atrás não, lá atrás ele era assustador, não é? É tão belo e os espíritos, para não tocar no assunto de como é que é o estágio do planeta, diz assim, a beleza da natureza está na sua imensidão. Olhe para fora. Olhe para o universo. Veja a beleza da construção divina. Não se prenda a essa situação aqui pelo fato de você não ter, não ter a vida orgânica ainda brotando aqui. Perceba que beleza que que existe da beleza da construção divina por todo o universo. Veja o esplendor das estrelas, das constelações, e aí reconheça a grandeza de Deus e não se preocupe, porque a vida é bela e o universo também é belo, tá certo? E com tudo isso que a gente viu, é perfeitamente compreensível a gente considerar que a Terra, em um dado momento, pertenceu a esse estágio, teve essa função de mundo transitório, né? Porque ela passou por essa fase. Nos parece que talvez todos os mundos passam por essa situação. Os espíritos não dizem isso, mas pode ser uma possibilidade, tá certo? Então, meus amigos, é isso do de respeito ao mundo transitório, que de respeito dessa beleza da proposta da doutrina espírita para nós, desse conhecimento, desse universo maravilhoso que nosso Pai nos construiu, não só para o nosso deleite aqui da Terra. Você imaginou toda essa grandeza, toda essa beleza, é fazer uma visão muito pequenininha de Deus, para considerar que Ele iria se dar ao trabalho de construir tudo isso, essa imensidão que hoje nós, com instrumentos potentíssimos,
em que a humanidade alcançou um nível tecnológico fantástico. Não é capaz ainda de visualizar de tudo. E tem uma barreira aonde até os instrumentos podem ir, e os cientistas dizem, há muito, 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 muito para lá, além de lá. Além de lá, muito ainda. É isso Boanerges, aí. não poderíamos deixar de trazer imagens desse universo, né? Porque quando a gente fala desse tema, inevitável não pensar nas estrelas, como você colocou, assim como os espíritos nos apontam nas Bruna, respostas, né? Não está me ouvindo? Boanerges? Não me escuta? Não me escuta? não me ouve? Vou pedir para você entrar e sair de novo, vamos ver. Enquanto o Boanerges, né, ele está voltando aí para consertar os problemas técnicos, né? Como eu ia falando, inevitável não lembrarmos da imensidão desse universo e inevitável não falarmos de Jesus, como muitas vezes falamos aqui, né? Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus nos traz. Boanerges, Me me ouve escuta agora? agora? Sim, e Escuto, você você? me escuta? Uhum. Então vamos lá, estava falando, inevitável não lembrar de Jesus, né? Quando ele traz no Evangelho, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então isso encerra brilhantemente, eu acho assim, quando a gente fala de Jesus, e esse tema dos mundos transitórios, tá? Então nós lemos e conversamos sobre todas as perguntas que tem desse tema. E a gente já vai começar o outro. Podemos, É. Bonerges, que é o segundo tema do dia? Sim, mas veja, como você falou, não existe nenhuma situação em que a gente estude a doutrina espírita que Jesus não se encaixe. Nenhuma, com certeza. Então vamos seguir com a leitura. Vamos começar agora um outro tema que vai. Esse tema vai se estender até semana que vem, né? Até o próximo encontro Uhum. nosso. Então vamos lá, 237. Começam as perguntas e respostas sobre as percepções e as sensações dos espíritos, tá? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Veja, nós temos estudado essas coisas a respeito da construção daquilo que fazemos quando estamos encarnados, né, de todos os valores, né, do valer a pena fazer as coisas, do valer a pena se esforçar para ser bom, se esforçar para ser honesto, para ser educado, ser profissional da melhor qualidade possível, ser a melhor mãe, ser o melhor pai, ser o melhor filho, melhor esposo, melhor esposa, melhor vizinho, enfim, e melhor em todas as relações que a gente tem no planeta. Nesse esforço do nosso aperfeiçoamento para retornar ao mundo espiritual com esses valores novos, adquiridos e consolidados no nosso ser. Se essas coisas todas que nós construímos, que nós percebemos em torno de nós o resultado, de todas essas coisas, nós formos para o mundo de lá, para o mundo espiritual, e não levarmos elas, e o que adianta? Não é? Perde a função. E nos Espíritos nos dão uma informação que é ainda mais interessante, mais estimulante para nós. Tudo que nós construímos, toda a nossa capacidade de percepção da vida e de construção das coisas na vida, quando nós desencarnamos, muitos dos nossos outros valores que estavam obscurecidos por causa do corpo físico retornam. Somamos, somamos valores existentes com novos valores, tá certo? Né? Por quê? Porque agora já não temos mais o obstáculo do corpo físico
que nos impede dessa manifestação. Ela está ali, pronta para se manifestar, não está em estado latente, ela está pronta, ela existe. Ela não está para desabrochar, ela só está impedida de se manifestar, mas ela já existe e pronta. Então, quando nós desencarnamos, além dos valores que nós adquirimos aqui, de toda a percepção do que temos aqui, por lado de lá, soma isso com aquilo que já possuímos, certo? E uma coisa mais interessante ainda é que os Espíritos nos dizem, veja só, a gente, a gente leva a vida às vezes de forma tão automática, sem parar para analisar as coisas, sem parar para nós nos analisarmos. Eles dizem assim, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta, quanto menos obstáculo tenha que vencer. Isso significa que todas essas coisas são frutos da nossa inteligência. Vamos cuidar bem dela. Com certeza, Bonelis. Cabe a gente, né? Nossa felicidade ou infelicidade, como a gente sempre vê aqui. Vamos continuar a leitura, que tem bastante ainda para a gente conversar. Pergunta 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Bom, quando nós estamos encarnados, nós usamos um corpo para fazer digamos assim, a entrelaçamento entre o espírito e a matéria. E nós já estudamos esse corpo, que na doutrina espírita é chamada de perispírito. Existem outras formas de nomear, né? Várias outras correntes espiritualistas renomeiam o perispírito de outra forma. Mas os espíritas, tradicionalmente, por ser uma palavra cunhada por Kardec, usam o perispírito. Então, o perispírito é exatamente o instrumento do espírito com que ele usa para a percepção de todas essas coisas, tá certo? Quando ele retorna para o mundo espiritual, está tudo registrado através do perispírito, tá certo? Isso demonstra para nós a importância desse corpo, né? E nós precisamos também aprender a valorizá-lo, porque ele tem um significado importantíssimo na nossa vida, porque todas as coisas boas que nós fazemos fica registrada nele, mas os equívocos também são registrados pelo Espírito. Então, a gente não pode esquecer desse corpo, porque ele, como é o corpo de manifestação do Espírito, é de uma extrema importância para nós saber dessa informação, aliás, até já sabemos, mas não esquecer, que é para que a gente não descuide e mais tarde, quando lembrarmos, já tenhamos comprometido em algumas circunstâncias o nosso perispírito, tá certo? Mas essa percepção que os espíritos têm na erraticidade após o desencarne, tá certo? Que estava obscurecida, desculpa, eu acho que eu voltei para a pergunta anterior, né? É isso aí. Tá certo? O que que acontece? Nós estudamos quando nós estudamos o início do ser, lá atrás, que nós descobrimos que nós somos criados simples e inteligentes, sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento, tá certo? E que a gente vai, ao longo dos anos, ao longo da nossa reencarnação, adquirindo informações, tá certo? E isso, na escala espírita, fica distribuído esse conhecimento de acordo com onde você se encaixa na escala. Então, aqueles que estão muito evoluídos sabem muito. Os que estão menos, um pouco menos,
e assim sucessivamente até os simples que não sabem nada, tá certo? Então, é dessa forma que quando morre nosso corpo e nós desencarnamos, é dessa forma como nós vamos encontrar no mundo espiritual. É com essa percepção, tá certo? Então, não vamos achar que vamos ter isso ou aquilo mais que o outro, não. Exatamente como nós estivemos durante a nossa vida aqui. Com Bruna? certeza. Olá, vamos lá. Tá me ouvindo? Então, sim. Então tá, vamos continuar. Só para lembrá-los aí, ó, a escala espírita que a gente já estudou em alguns encontros passados, tá? Que ele fala agora, né, nessa última pergunta que a gente leu, que os puros são os que, quanto mais, né, avançados, mais perto lá daquela categoria da primeira ordem, são os que sabem mais, né? É isso que ele estava falando. Isso tudo é importante para a gente entender as próximas perguntas, que ele vem falar agora das sensações, né? Passado, futuro, né, Boanerges? Então vamos começar, Uhum. vamos continuar a leitura aqui. 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Essa questão ela é bastante complexa, porque ela inclusive envolve algumas teorias da física e que nós não vamos nos atrever a tocar nelas, mas é bom saber que elas existem. Para nós, de uma forma assim muito simplista, nós podemos considerar assim que o tempo é a contagem das coisas transitórias. O que é as coisas transitórias? É a duração do dia, é uma coisa transitória. A duração da noite, a duração do nosso horário de trabalho, se está chegando a hora de almoçar, a hora de jantar, a hora de encantar com alguém. É esse o tempo para nós aqui, essa questão transitória, na condição comum da vida, não é? O tempo das coisas que passaram. Às vezes a gente olha para um objeto e fala assim, puxa, ele está todo danificado, mas ele está tão velhinho. Não, é isso que a gente conta como tempo. Para nós, essa relação que temos com o tempo. No mundo espiritual, não existe essa contagem. Não existe a contagem das coisas transitórias. O espírito não vive essa relação. Então, para ele, o tempo é como se não existisse. É uma situação em que ele vive a vida plena da vida infinita, da vida eterna. O tempo, a preocupação com o dia, com a hora, com as coisas comezinhas do dia a dia. Ah, está demorando. Ah, está tão rápido, está passando tão rápido. Isso não importa. Mas existe uma situação em que isso se aplica para o ser e é extremamente dolorosa para o espírito. Quando o espírito, nos contam os espíritos, e a gente vai citar apenas um exemplo. Quando alguém se suicida, o seu último ato é o ato do suicídio. Chega ao mundo espiritual, nenhuma outra informação ele tem, porque ele está totalmente inconsciente. E ele vive constantemente, a todo instante, esse ato, porque não existe sequência para ele. Não existe a contagem do tempo, porque a única informação que está nele é a informação do suicídio. É extremamente doloroso para o espírito, para o ser, sentir repetir-se indefinidamente o ato voluntário de extinguir a própria existência.
Os espíritos nos contam isso com o objetivo de esclarecer os seres humanos, com o objetivo de nos dizer para que a gente não fraqueja e não caia na tolice, nesse ato extremista de extinguir a própria vida, porque a gente não foi capaz de resistir a um desabor qualquer. O desabor do outro lado da vida será muito maior que esse, porque nessa circunstância, a ausência de tempo tem uma importância fundamental de um nível de sofrimento para esse nosso irmão que só após muito sofrimento de ele remoer toda essa situação é possível ele ser socorrido para que ele possa aí dar continuação ao seu processo mental para se libertar desse ciclo de pensamento de um único momento. Essa é uma forma de a gente demonstrar, dos espíritos demonstrarem para nós a contagem do tempo do lado de lá, porque ele não é contado assim, como nós imaginamos aqui entre nós. Esse caso que você mencionou do suicida, né? É só a gente pensar da seguinte forma: a pessoa que põe o fim à vida, ela provavelmente não espera continuar a vida, né? Exatamente. Então, por não esperar esse depois, né? É que ela fica presa no que a gente pode chamar de looping, tá? Isso é muito comum, vários livros, né? A literatura espírita traz vários casos disso que o Boanerges mencionou. Tá? Ela fica presa àquele ato, porque foi difícil, mas ela tomou uma decisão e fez aquilo, só que aquilo não acabou com o sofrimento dela. Na verdade, só prorrogou, postergou no pós-vida, né? Que é isso que a gente estuda aqui na doutrina espírita, que a gente tanto fala dessa vida que é eterna, né? Então, que aqui é transitório e depois, como é a vida, né? Agora, nesse capítulo que a gente entrou, nós vamos entender de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, essas sensações dos espíritos, tá? O Boanerges trouxe um exemplo do suicida, mas nós podemos usar o exemplo de qualquer ser humano que faça esse desencarne apegado, né, ou com algum sofrimento. A duração do tempo para eles é muito diferente da nossa. Porque, assim, se existe um apego e esse espírito não consegue seguir, né, caminhar para a sua jornada, ele vai ficar preso naquele momento. Que é isso que o Boanerges falou do suicida. Vai ficar preso naquele lugar, naquele momento, e podem se passar anos, podem se passar séculos, né? E como explicar isso para nós que temos o pensamento nosso muito bem formado nessa contagem do tempo das coisas transitórias, né? Do ato de ir e vir e contar o tempo, eu vou para tal lugar, eu vou chegar a tal hora, que já passou tanto tempo, né? É muito difícil para nós isso, mas nessa situação, com essa informação de que, como você usou a palavra looping, né, fica revisando ali o tempo todo e não há uma continuidade do pensamento, do sentir, para que se perceba que não se está naquela situação. Então, aí realmente o tempo some, não é? Assim é para os espíritos conscientes, né? Mas a gente tem dificuldade em colocar isso no vocabulário comum dos homens, da humanidade, para que a gente consiga deixar isso muito claro. E às vezes a gente tem que utilizar de um recurso tão forte desse para demonstrar essa realidade. Agora, a notícia boa que a gente sempre dá aqui, né? Que tem a misericórdia divina, não é, Boanerges? Esse looping, isso não vai ser eterno. Por mais prolongado que seja, de acordo com o momento evolutivo daquele espírito, com o apego que ele tem naquele momento, aquele sentimento, aquela situação, isso não vai ser eterno, tá? Vai chegar um momento em que ele vai conseguir acordar. Aí tem vários fatores que ajudam, tem orações, atendimentos, não é, Boanerges? E um momento que não é tempo. Que não é tempo, exatamente. Não dá para a gente medir no nosso tempo, do jeito que a gente mede o tempo, né? Então, vamos continuar com a próxima pergunta de hoje. 241.
Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Veja, os exemplos, o Espírito dá um exemplo assim, bem interessante para nós, para a gente mensurar esse tipo de coisa. E é um exemplo extremista, né? Porque eles dizem, você tem um cego, o que é que o cego vê? O que é que a gente sabe que o cego vê? Muitos veem uma penumbra, uma imagem apagada, tá certo? Uma imagem assim bem ofuscada, não conseguem distinguir as coisas com perfeição, né? Alguma assim, uma imagem apagada, que ele não sabe dizer exatamente o que é. E ele faz essa comparação com uma pessoa que veja bem. Essa é a relação da nossa percepção com a percepção do espírito. Há uma diferença estrondosa. É imensa essa diferença, tá certo? Por isso, eles veem aquilo que nós não vemos. Lembram que nós trouxemos alguma vez o espectro eletromagnético e onde mostramos o campo de visão humana em relação a todo o espectro longo que vai até o infinito. A capacidade de visão humana, ela é assim, pequenininha dentro do aspecto. Existem animais que veem mais que nós, certo? Então, por isso que os espíritos dão esse exemplo entre o cego e alguém que vê bem. Há uma percepção no mundo espiritual, tanto do mundo espiritual como do mundo físico, pelos espíritos, que passa a nossa capacidade de avaliação, tá certo? Porque saído do corpo físico, dessa barreira que é o corpo físico, para que a manifestação do espírito esteja plena e ele perceba em torno de si, tá certo? É muito grande. Então, por isso que eles dizem assim que para nós que é muito diverso daquilo que nós vemos. Eles apreciam as coisas desculpem, eles apreciam as coisas que nós apreciamos de forma muito diversa de nós, tá certo? Mas isso também depende da evolução. Não é considerar assim, fulano desencarnou, tá certo? E agora ele está do lado de lá, ele está vendo tudo. Vamos pedir para ele que ele nos ajude. Vamos orar para ele, vamos pedir que ele faça uma série de coisas por nós. Não assim, porque isso depende do grau de evolução dele. Ele pode fazer, ele pode pedir permissão para fazer e obter, e pode não conseguir nem pedir permissão e nem perceber o nosso pedido, por causa da sua limitação de compreensão das coisas do outro lado da vida. Tá certo? Então, toda essa percepção, toda essa consciência nossa do presente, da situação que nós estamos, quando estamos do lado de lá, ela é extremamente diferente do que nós. E para nós, a imagem que deve ficar é realmente a do cego, porque essa nos esclarece na prática, independente de qualquer teoria, de qualquer ideia filosófica que a gente possa desenvolver a respeito desse assunto, que a gente direcione o nosso pensamento para o cego e o homem que vê bem, tomarmos bem consciência dessa realidade. Então, dando sequência, agora 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio.
Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Tá ruim de novo. Oi, Ela Boanerges. tá... A Agora minha você voltou. internet, a minha internet voltou a ficar ruim, ela estava boa, mas hoje ela não está me ajudando, meu Deus. Faz parte dessa tecnologia, mas eu só É, li a pergunta. Pode passar para o comentário já. bom, a questão do passado. Num estado normal, de um espírito com uma certa evolução, ele, ao desencarnar, vai perceber o seu passado com naturalidade. Vai conseguir enxergar para trás muito facilmente muitas de suas existências. Alguns dos espíritos superiores, os espíritos mais avançados, eles poderão até ver muito lá atrás, tá certo? Mas os espíritos medianos, normalmente não. Normalmente, quando eles desencarnam, eles só lembram da vida atual. Não tem grande lembrança do passado. Para que consigam lembrar das coisas da vida passada, eles precisam de ajuda magnética. Os espíritos nos contam que no mundo espiritual existem técnicos especializados em ativar nossa memória para que a gente relembre situações. Mas esse relembrar, ele depende da aprovação de Deus, porque para que nós não nos desequilibramos, Deus só permite que a gente relembre até certo ponto. Por isso que eles falam aqui da permissão de Deus. Até certo ponto, até o ponto em que nós não vamos nos desequilibrar. Até o ponto em que aquele conhecimento será útil para a nossa evolução. Porque ele vai nos estimular a corrigir alguns defeitos que estão latentes em nós, que existem no âmago do nosso ser, que nós não somos capazes de perceber, alguns comprometimentos que nós não conseguimos lembrar. Então, eles vão até aquele ponto onde eles sabem que nós não vamos perder o equilíbrio, não vamos perder a lucidez, e aí vai até ali. Até aqui você lembra. Daqui para cá, continua tudo vedadinho, conforme a determinação de nosso Pai. Tá certo? Mas acontece também que essa lembrança do mundo espiritual, ela pode acontecer exatamente como acontece com a gente. Às vezes existem fatos marcantes na nossa vida que a gente não esquece nunca mais. Nunca mais a gente esquece. Mas as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, a gente esquece. Mas quando nós desencarnamos, tiramos o obstáculo que o corpo físico oferece, nós lembramos. E por que que nós temos que lembrar tudo? Todas as coisas boas que fizemos e todas as coisas que não foi mais recomendada, mas nós assim mesmo fizemos. Sabíamos que não era recomendado fazer, mas nós fizemos. Por que que temos que lembrar dela? Porque se nós não lembrarmos, como é que nós vamos avançar? Como é que a gente vai corrigi-las na próxima? Então a gente tem que lembrar para a gente trabalhar e descobrir dentro de nós o que causa aquilo. Por que que às vezes eu ajo desse jeito? Porque às vezes eu sou tão grosseiro. E porque às vezes eu sou tão fofoqueiro. Porque às vezes eu fico remoendo as coisas, os erros dos outros, vejo os erros dos outros e aí caio no equívoco que Jesus nos lembra. Hipócrita, arranca a trave do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. Só nós nos lembramos desses detalhes, na essência, nos mínimos detalhes, quando nós estamos no outro lado da vida, que nós podemos, assim, nos preparar e dizer, ó, eu retorno, mas eu não vou mais olhar para o cisco de ninguém. Eu vou lutar para que eu não veja mais o cisco de ninguém. Não vou fazer mais fofoca. Não vou mais mentir. Vou lutar contra isso e não vou me preparar tanto aqui no mundo espiritual, vou trabalhar tanto, vou estudar tanto,
vou fazer tanto treinamento que quando eu voltar para lá, eu não vou mais praticar essas coisas. Tá certo? Então, essa é a importância dessa consciência do outro lado da vida. E de por que nós não nos aprofundamos tanto no conhecimento do passado, para que a gente não sofra por demais e entre em estado de desequilíbrio. Essa lembrança que é necessária, né? Nós estamos falando dessa que é necessária para o nosso aprendizado, né? Ela é fundamental para a gente ver exatamente onde precisa corrigir essa aresta, reparar, né? Essa relação, aquela relação. É o crescimento que vem dos nossos aprendizados, das nossas experiências, na verdade. Não tem É outro isso jeito, mesmo. não é, Boanerges? É o que É a isso gente aí. extrai do que a gente viveu, tá? Eu vou aproveitar aqui e fazer uma ponte com um novo programa da União de segunda-feira, Escutando o Ah, Coração, que eles estão falando, assim, de forma muito cirúrgica, eu diria, muito precisa, está muito legal, tá? E eles falam de sentimentos, emoções. No programa de semana passada, inclusive, eles falaram sobre essa questão de trazer o passado até o ponto em que ele fique totalmente presente, que é exatamente como começa essa resposta, né? Os espíritos falam assim: o passado, quando com ele nos ocupamos, é vira presente, presente. né? E É. aí, se for uma mágoa, né? Se for algo que vem Aí, pronto. ressonando, isso vira, acaba, na verdade, impedindo a gente, inclusive, de viver o presente real e de construir um futuro, né? Então, Exatamente. assim, esse programa de segunda está muito bacana quando se toca nessas questões de sentimentos, emoções. Eu queria só lembrar o pessoal que está nos assistindo que é um programa que complementa esse nosso estudo, com certeza, porque é muito importante a gente olhar para a emoção, né? Olhar para o nosso sentimento. E o que o Bonerges falou, né? Jesus, a frase dele, né, célebre, né, o conhece-te a ti mesmo, tá? Então, eu sempre gosto de lembrar, porque quando a gente fala de presente, passado e futuro, como a gente vai ler agora a próxima questão, é inevitável a gente não se deparar com o que a gente fez, né? Os nossos erros, mas também com os nossos acertos. Vamos ler então sobre o futuro para encerrar, né, o nosso encontro de hoje. Então, pergunta 243. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Isso realmente, como essa resposta nos indica que tudo que a gente tem aprendido até hoje, todos os nossos estudos, nos indicam a seguinte coisa: todas as coisas que somos capazes de fazer, seja como encarnado, seja como desencarnado no mundo espiritual, tudo depende do nosso grau de evolução, tá certo? Tudo o que pretendemos fazer, tudo o que pretendemos conhecer, está intimamente ligado a essa circunstância do teu grau de evolução. Porque se você não tiver evoluído o suficiente para adquirir certo conhecimento, não adianta nada você achar, você vai ser aquele que Kardec classifica como pseudo-sábio. Você finge que sabe e não sabe nada, não é? Muitas vezes movido pelo próprio orgulho. Mas eles nos dizem que alguns espíritos podem perceber, tá certo? O futuro. Pode dar entrever. Esse entrever quer dizer assim,
ver de maneira imperfeita, tá certo? Distinguir mal. Você olha e não sabe dizer o que é que é. Tinha um véu, você não sabe se é homem ou mulher, você sabia que era um ser humano. Agora, se era um homem ou se era uma mulher, você não sabe dizer. Você entreviu, tá certo? Então, e aí, é uma informação interessante, porque é semelhante à resposta da pergunta anterior. Quando você vê o presente, você consegue ver o presente. Me ouve, Bruna? Pensei que tivesse ficado sem sinal. Então, quando você entrever o presente, é como se você estivesse vivendo, desculpe, quando você entrever o futuro, é como se você estivesse vivendo ele, como no passado. Quando você olha para o passado e percebe o passado, é como se você estivesse vivendo esse passado. Exatamente o exemplo que a Bruna deu sobre o trabalho de segunda-feira. Se você tem alguma questão sentimental, alguma questão que te preocupa e que você vive relembrando isso, você retorna àquela situação. Não presente, mas emocional. Você possa viver exatamente isso. Então, na realidade, para nós, o que importa é olhar para o futuro, não é? Porque, na realidade, quem conhece o futuro é Deus, é o Senhor soberano de todas as coisas, o Criador de tudo, de todas as leis, nosso Pai, Senhor, né? Ele sabe de tudo. O espírito, por mais evoluído que ele seja, ele nunca poderá saber o que nosso Pai sabe, por mais perfeito que ele seja, por mais conhecedor de muitas coisas, e de muitas e muitas e muitas coisas, ele não poderá saber tudo. Somente o nosso Pai sabe tudo, tá certo? Então, olhar para o passado é importante para aquilo que vai nos ajudar a nossa caminhada para o futuro. Olhar para o futuro sem não sabermos o que realmente será, porque também todas as coisas dependem do livre-arbítrio. Imagine que você é capaz de olhar o futuro e você vê uma circunstância. Essa circunstância pode não se tornar realidade. Por que que ela pode não se tornar realidade? Porque de repente, se acontecer com você, você resolveu tomar uma outra decisão. Mudou o futuro, né? Mudou o teu futuro. Então, o que nos importa? O que nos importa realmente é viver o presente da melhor forma possível, com a melhor qualidade, para que a gente possa realmente cumprir com a nossa função aqui no planeta, com o nosso projeto, e aqui a gente sair o mais perto da vitória possível. É inevitável não lembrar daquela frase do Chico Xavier, não é, Boanerges? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Tá? Então a gente sempre Exatamente. pode, nesse presente, que é o que a gente tem na mão, fazer o nosso melhor. Né? Eu Fazer o acho nosso que melhor, quando a corrigindo. gente fala isso, quando a gente fala do presente, passado e futuro, eu acho que assim a essência é isso, que a gente tem na mão a oportunidade de fazer diferente agora. Né? E isso vai refletir no nosso futuro, como você falou. Né? A escolha Exatamente. de Né? hoje reflete amanhã. Né? Então, já vou agradecendo a todos, tá? Vou me despedindo. No próximo encontro, vamos continuar esse mesmo tema: percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Aguardamos vocês. Até lá, tá bom? Então, muito obrigada. Boanerges, por favor. Então, deixo você com a prece. Tá. Diante, Pai, de mais um estudo, de mais uma possibilidade de meditar e refletir nos ensinamentos que Tu permitiu que chegasse até nós te agradecemos, Senhor, por esse momento sem igual em nossas vidas. E te pedimos que Tu abençoe nossos atos, nossos estudos, nossas falas e nos oriente para que ela esteja o mais próximo possível daquela pensamento que Kardec escreveu lá atrás. Nos ajuda para que não sejamos daqueles que deturpam a verdade, e por orgulho e por vaidade
pegam os ensinamentos puros, a água límpida que veio de ti para nós, e sujamos ela e entregamos a nossos irmãos para que bebam água suja, mas que possamos entregar para aquele que nos ouve a água límpida de teu coração, para que possamos, esclarecidos, consolados, seguir em frente em tua direção, procurando a vida melhor, procurando sermos melhores. Por isso, Senhor, é que te agradecemos de todo o coração por mais esta oportunidade e mais este dia de estudo. Que eles se repitam e que sejamos dignos merecedores deles. Que assim seja, Senhor.